Explica pra gente o que é a SoftwareOne. A SoftwareOne é uma empresa global, é uma consultoria de tecnologia e basicamente o que a gente faz, a gente ajuda o cliente a ser mais inovador e, claro, ajudar os nossos clientes a atenderem os seus clientes de uma maneira muito melhor. Só para dimensionar, são mais ou menos quantos clientes que vocês têm hoje? Aqui no Brasil, mais de 5 mil clientes a gente tem. Qual o percentual das grandes empresas brasileiras que já migraram para a nuvem? Eu ouso dizer que mais de 95% das empresas já tem uma iniciativa de nuvem, já tem alguma coisa na nuvem. E como que é hoje a segurança ou a falta de segurança da nuvem? Tem um mito, muitas empresas caíram nesse mito dizendo o seguinte: moveu para a nuvem, não precisa se preocupar nunca mais, seus dados estarão lá seguros, tá tudo certo. Você fez um curso para alta liderança em Harvard. Sim. Quais são os colegas de sala que você tinha? Eu tinha a CEO global da Godiva, por exemplo. Eu tinha o primeiro-ministro do Bahrein, estava no meu time lá. Eu tinha o CEO global da Toyota. Eu tive altos executivos da Coca-Cola, da Microsoft, do Google, da AWS. Olá, sejam muito bem-vindos ao Talk Invest News, o podcast do Invest News sobre negócios. Eu sou o Doni Denútil e olha quem é o nosso convidado de hoje. Otávio Argenton, com MBA pela FGV, especialização na Universidade de Michigan e pós-graduação pela Harvard Business School. Ele é board member, investidor anjo e CEO Brasil da SoftwareOne, uma gigantesca consultoria multinacional de tecnologia com presença em mais de 90 países. Otávio, que prazer ter você aqui, cara. Prazer todo meu. Obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui com você, Leandro, com você, Doni. Temos muita coisa para falar, muita coisa para compartilhar, então fiquem à vontade. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite de novo. É o clássico podcast, a conversa que eu sei que vai ser difícil de caber no tempo que a gente prevê. Mas vamos lá, vamos tentar, porque tem muito assunto bom. E também comigo aqui, evidentemente, como sempre, Leandro Guissoni, professor de Business no Brasil, na Universidade de Darden, Virgínia, Estados Unidos. Charlotte, uma cidade pequena. Uns 10 cases publicados por Harvard, entre outras coisas. É sócio da Decoupling e por aí vai. Prazer, Doni, estar aqui de novo com você, mais um episódio e sobre tecnologia. Sempre aprendo pra caramba e tem que me segurar aqui, como você falou, pra gente ficar no tempo, porque é muito assunto que a gente tem pra falar. Cara, e normalmente os episódios de tecnologia são os que mais bombam. Que bom. É muito legal. Eu acho que todo mundo é meio aficionado por tecnologia como nós. Para começar, talvez as pessoas não tenham tanta familiaridade com o SoftwareOne. Do que eu sei, basicamente, uns pequenos aí, Amazon, Google e Microsoft basicamente puxam o saco da SoftwareOne, entendeu? Você vai falar no meu português. Agora, me explica pra gente o que é a SoftwareOne, Otávio. Muito bom, vamos lá. A SoftwareOne é uma empresa global, é uma consultoria de tecnologia e basicamente o que a gente faz, a gente ajuda o cliente a ser mais inovador, a ter seus colaboradores com mais produtividade e, claro, ajudar os nossos clientes a atenderem os seus clientes de uma maneira muito melhor. Então vocês estão entre esses grandes provedores de tecnologia, né? Amazon, Google, Microsoft e as empresas. Exatamente, exatamente. Então a gente utiliza essas plataformas, essas tecnologias dessas empresas, desses grandes fabricantes que a gente chama, e implementa isso para os nossos clientes. Então, obviamente, personalizado para os clientes. Então, por que o cliente precisa ir para a nuvem? Por que o cliente precisa implementar segurança? Quem é o cliente? Como ele atende os seus clientes? Com quem ele se relaciona? É assim que a gente faz. Então, a gente faz uma consultoria que a gente chama de tailor-made para os nossos clientes para implementar esse tipo de tecnologia e, de novo, ajudá-los a ter mais produtividade e mais eficiência. Só para dimensionar, são mais ou menos quantos clientes que vocês têm hoje? Aqui no Brasil, mais de 5 mil clientes a gente 5 mil, é empresa, não? E empresa graúda, um monte que a gente conhece de longe o nome, assim. Então, eles cuidam da tecnologia por trás dessas grandes corporações. Legal demais. E essa migração da nuvem que você falou, Otávio, parece uma coisa tão trivial hoje, né? Falar, onde que tá suas fotos do iPhone? Tá na nuvem. Onde que estão os seus arquivos do computador? Tá na nuvem. Já teve até meme de ex-presidente, né? Nuvem, que nuvem, né? Quem é essa tal de nuvem? É muito estranho. Já pra lá. Então, essa computação em nuvem foi uma revolução, né? E se a gente olhar a própria Amazon com a AWS, um faturamento na casa de 80 bilhões de dólares o ano passado, com a AWS, uma das verticais que ela mais consegue lucrar. Mas ainda tem muita empresa que está fazendo essa migração, servidor para nuvem. Como que você vê essa evolução? Que tipo de empresas você vê já mais avançadas? Que tipo de empresas você vê e fala, poxa,
como parte da sua estratégia digital e de TI, você tem que migrar para a nuvem. Explica um pouco. Vamos lá. Tem maturidades de empresa que são bem distintas. Então, quando você falou de ex-presidente falando isso, tem muito executivo que ainda tem a dúvida, por incrível que pareça. Então, a maturidade de empresa, tem empresa que está muito avançada e tem empresa que ainda está entendendo o que é nuvem. Um trabalho grande que a gente fala de evangelizar nuvem. O que é? Contar o que é nuvem. Então, explicar o porquê que existe nuvem, quais são os benefícios de ir para a nuvem, como que você faz para ir para a nuvem. E nós, como uma consultoria que a gente chama de multi-cloud, a gente ensina aos clientes o que é o melhor para ele, o que é a nuvem e qual é o melhor caminho para ele ir. Dito isso, o cliente entendeu o que é nuvem e como que ele pode ir para a nuvem. A gente faz efetivamente essa migração. Então, tem 2 caminhos fortes ali que a gente faz. A gente movimenta o cliente para a nuvem efetivamente e a gente trata cliente depois da movimentação para a nuvem. Vocês já devem ter visto um programa de televisão de conserto de tatuagem. Então a pessoa vai lá, faz uma tatuagem, depois vai lá, se arrependeu daquela tatuagem e vai lá consertar a tatuagem. A gente faz o migração para a nuvem. Por que eu estou falando isso? O migrar para a nuvem não é trivial, não é pegar máquina e mover, não é só você simplesmente tirar um ambiente de um lugar e mover para outro. Não é arrastar a pastinha para o outro arquivo ali. Se você faz isso, e a nuvem, assim, ela tem muitos benefícios, só que ela tem um taxímetro ligado. Então, se você move qualquer coisa para a nuvem, aquela qualquer coisa está consumindo recurso, consumindo dinheiro. Então, você tem que ter uma estratégia super correta de mover esse ambiente para a nuvem. Eu tenho amigos que estão movendo de casas e tudo mais, vocês devem conhecer alguns aí. Imagine se você move de casa e pega tudo que tem na sua casa, tudo, efetivamente tudo, e move para uma casa nova, sem fazer nenhum tipo de ajuste. Quando você chega nessa casa nova, talvez o seu sofá ele não caiba, talvez a sua geladeira não é compatível com a sua nova casa, e você só vai descobrir isso depois. O grande ponto é que com a nuvem, quando você faz essa movimentação sem reestruturar antes de enviar, você vai continuar pagando e você vai desperdiçar aqueles recursos. Então, o que a gente faz como consultoria? Mapeamento do cliente, mapeamento do ambiente do cliente, que a gente chama de assessment. A gente faz esse assessment, cria o plano de migração e migra esses clientes para a nuvem. O cliente que já está migrado, que eu brinquei com a questão da tatuagem, às vezes ele está gastando demais, ele está sem segurança, ele não está com acesso correto. E aí a gente entra com consultoria justamente para fazer esse tuning, né, esse ajuste fino, para que ele consiga usufruir de tudo que tem de bom na nuvem. E tudo que a gente está falando de futuro só é possível se você tiver uma nuvem bem estruturada, se os seus dados estiverem lá corretos e tudo mais. Se for para estimar, mais ou menos, qual é o percentual das grandes empresas brasileiras que já migraram para a nuvem? Olha, uma iniciativa de nuvem, eu ouso dizer que mais de 95% das empresas já tem uma iniciativa de nuvem, já tem alguma coisa na nuvem. O grande ponto é qual é a qualidade que isso está sendo administrada, qual foi a qualidade que isso foi migrado. Então, por isso que eu falo do pós-migração, ele é super importante, porque tem um conceito chamado FinOps, que ele é justamente a gestão financeira, operacional da nuvem. Se você não fizer isso de maneira correta, você vai acabar gastando um dinheiro gigantesco e não tendo a eficiência que você precisa com a sua migração para a nuvem. A quanto chega um boleto de uma empresa para manter os seus arquivos na nuvem? Cara, depende da empresa. Então, você pega empresas de mídia, por exemplo, as mídias, vídeos, fotos e tudo mais, isso é o que pesado. É o que mais consome nuvem. Então, depende do que você faz, não sei, estou falando em empresas de mídia, mas assim, pensa num hospital, imagens, dados ali de raio-x, de ressonância e tudo mais, isso aí também é muito pesado. Então, depende de empresa para empresa. O grande lance aí é aonde vai estar e qual é a velocidade que você consegue de acesso, porque não adianta você ter tudo, você pode migrar todos os seus arquivos, suas imagens para a nuvem, e quando você precisa de um acesso, isso vai demorar dias ou horas para vir, e você precisa disso de maneira muito mais rápida. Uma curiosidade, é lenda ou verdade? Porque aqui a gente está na Prime Talk, né? A produtora que eu fundei.
E os arquivos pesados, aquela coisa, né? Tem o servidor, porque o cabo tem que ter aquela velocidade não sei quanto, o editor reclamando às vezes de máquina, vai lá e troca a máquina, melhora a placa. É um investimento constante, né? Exatamente. E eu fico gerenciando esse negócio e ouvindo muitas dessas reclamações. E aí, um determinado momento, a gente falou, não, precisamos de backup e tal, vamos botar em nuvem. Tá bom, vamos botar em nuvem, um segundo backup físico. Ah, mas e se pegar fogo, prédio, incendiar, não sei o quê, material, conteúdo de cliente? Não, então vamos deixar numa nuvem. Naquele momento, caro e tal, o que tem de alternativa? Aí a gente botou numa lá, que era mais barato, protegido e tal, mas que me contaram, eu nem lembro o nome, Blue, Deep não sei das quantas, Cold, eu acho que é um tipo... Um servidor Web. Que tá... Não, pelo amor de Deus. Bom. Não. Achei que seus um dados servidor que tá, Deep tipo, Web. num lugar mega gelado. Pode ser um negócio que demora um monte para conseguir resgatar. Sim. Como é que chama? Eu acho que é da Amazon. Tem a Amazon, a Microsoft, o Google, eles têm estratégias de ter... Isso está muito ligado com o ESG. Então, redução de emissão de CO2 e tudo mais. A ideia é você gastar cada vez menos energia. Para gastar menos energia, algumas alternativas eles estão tentando fazer justamente para que o data center ele não aqueça muito. Porque qual é o problema de um data center, que é o formato de nuvem? Ele aquece muito, ele é muito quente, então você precisa resfriar. Como que você resfria isso? Tem algumas alternativas. Uma das alternativas é você colocar data center no fundo do oceano, literalmente. Porque isso é gelado, aquilo ali vai se manter numa temperatura baixa e aquilo vai processar os seus dados. E eles fazem isso? Tem hoje data center no... Fazem. Tem. O do oceano especificamente está em fase piloto, mas tem data center em polos norte e sul, por exemplo, que aí também ambientes mais gelados. Tem tecnologias novas de água, literalmente, que entra dentro das placas, esfria a placa e sai da placa para um ambiente que resfria essa água novamente. Então, tem alternativas. A questão do mais barato e da demora é justamente porque isso não está perto aqui do Brasil, por exemplo. Então, quando você tem seus dados no ambiente de nuvem, muitas vezes as pessoas pensam no mais barato e aí tem a latência. Porque quando você precisa do seu ambiente, ele está lá na Groenlândia. E aí até você conseguir fazer o download para o Brasil, isso não está simples. A gente tem data center no Brasil, dos grandes provedores de nuvem tem data center no Brasil, então seu acesso é rápido, eles têm a tecnologia para cada vez mais gastar menos com energia, ser mais eficiente, então, e não necessariamente isso vai ser o mais barato. Então você fala assim, eu preciso de um servidor, tanto faz Amazon, Microsoft ou Google, esse servidor ele pode custar, sei lá, $500, ele pode custar $50. Os $500 talvez esteja mais perto, e os $50 talvez você vai sofrer um pouco na hora de baixar os seus arquivos, suas imagens. Por isso que a gente deixou de backup do backup do backup. Tipo, se tudo der errado, o primeiro backup, o segundo backup, aí tem lá e a gente pega, sei lá, em uma semana ele chega, não sei, porque os arquivos são gigantescos, essas coisas, né? Isso faz parte da estratégia da migração. Porque se você tem arquivos que a gente chama de arquivos frios, né, que você só vai utilizar, sei lá, se você precisar de alguma coisa do governo, aqueles arquivos que você precisa manter por legislação por 5 anos, por exemplo, isso você pode manter lá longe. Você não vai usar isso sempre. E os arquivos quentes, você mantém perto. Uma empresa que não faz uma estratégia boa de nuvem, ou ele mantém tudo longe, que ele vai pagar mais barato, mas ele vai ter um acesso ruim, ou ele mantém tudo perto, que ele vai ter um acesso rápido e vai gastar mais. Por isso que tem que ter a estratégia correta de como você vai manter esses arquivos na nuvem. E a gente está falando muito da implicação disso para empresas, mas tem implicação no nosso dia a dia como consumidor, tanto quanto usuário, como também por ser impactado pelas empresas que, por meio da tecnologia, elas conseguem interagir, seja de maneira personalizada, ter dados nossos e assim por diante, né? Eu estava pensando, enquanto você estava falando de cloud, falei, caramba, eu acho que eu sou conservador demais. Eu tenho arquivos na nuvem, mas eu gosto de ter HD externa para alguns arquivos mais importantes do trabalho. Olha que coisa. E como um indivíduo, né? Como a nuvem, a computação em nuvem está mudando a vida das pessoas, dos indivíduos? Essa é uma ótima pergunta, porque tem o impacto que você percebe, porque você é um consumidor final, vamos chamar assim, da nuvem, e tem o que você não percebe, mas só que você usufrui disso dia a dia. Então, primeiro falar do que você percebe. Os seus dados, suas fotos, o que está no seu telefone, os dados que estão no seu computador, automaticamente ele pode ficar dentro da nuvem de uma maneira muito mais segura e com um armazenamento muito maior do que você tem dentro dos seus dispositivos. Então, você não se preocupa muito com aquilo. Então, você pega telefones hoje que gravam em 4K, 8K, você precisa de uma memória gigantesca dentro do telefone para você conseguir armazenar isso. E não tem.
Então, talvez até tenha, mas ele é limitado. Você não vai conseguir fazer. Imagina você no meio de uma viagem, você fazendo fotos e vídeos, e o seu telefone aparece lá uma mensagem que lotou. Então, você, com a nuvem, isso se torna infinito. Ele não tem um tamanho específico. Obviamente, você paga por isso, mas ele está lá disponível infinitamente. A outra coisa que te ajuda, tem inteligência por trás da nuvem. Então, você já deve ter visto isso. Falou assim, eu quero ver todas as minhas fotos que tem o rosto do Doni. Então, ele automaticamente busca no meu banco de fotos o rosto do Doni. Não precisa lá ficar arrastando. Quantas fotos você tem? Sei lá, 50 mil fotos. Quantas fotos eu tenho com o meu amigo Doni? Eu vou ter que ir lá arrastando. Você não precisa fazer isso. Eu fiz um trabalho para a escola dos meus filhos agora, recentemente, e eu queria uma linha do tempo do meu filho. O rosto do meu filho, na nuvem, ele vai te trazendo isso. Então, isso é muito mais fácil. Você salva documentos na nuvem. E você precisa de documento específico. Então, todo mundo aqui já precisou da certidão de casamento para enviar para alguém. Onde está isso? Eu salvei na nuvem em algum lugar. Você busca certidão. Ele lê a imagem, lê o que está o texto que está na imagem, e ele te categoriza. Então, quando você for buscar a próxima vez certidão de casamento, você só escreve certidão, todas as certidões ele vai te trazer, porque ele leu na imagem. Então, tem o benefício do armazenamento, que ele é considerado infinito, pagando por isso, claro, e tem a inteligência que está por trás aí. Então, eu quero saber todas as fotos que eu tirei em Orlando. Eu fiz uma viagem, sei lá, para Disney, por exemplo, todas as fotos que eu tirei na Disney. Pela localização, ele te traz todas aquelas fotos. Então, tem todos esses benefícios, você, usuário final, vendo isso. Tem o benefício que você usufrui, mas só que você não necessariamente está percebendo aquilo no dia a dia. E aí eu vou dar um exemplo básico aqui de banco, por exemplo. Tem o seu aplicativo do banco, que ele está lá. Ele está na nuvem. Certamente ele está na nuvem. Todos os bancos já estão, principalmente com o Internet Banking, ou aquele aplicativo que você usa no celular, estão na nuvem. O que isso quer dizer? Deployment muito mais rápido. Então, você imagina que os ataques cibernéticos estão muito avançados hoje em dia. Surge uma coisa nova, o banco não pode demorar uma semana para te fazer o deployment de uma atualização do seu aplicativo, porque senão você está vulnerável, você pode sofrer um ataque. O banco, por estar na nuvem, é muito mais fácil de se fazer esse deployment, muito mais fácil de você utilizar aquele deployment, porque ele faz um download automático no seu celular e você não correr esse risco. Então, assim, putz, você está usando a nuvem, e todos os aplicativos, basicamente, que vocês estão usando no celular, eles estão na nuvem. E você faz usufruto disso. Você não acessa um ambiente de streaming em um ambiente local. É um ambiente de nuvem. Porque a mesma velocidade que você tem acesso aqui no Brasil, você quer ter o acesso no México, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, onde você queira. É a nuvem que provê isso. Disponibilidade e acesso em qualquer lugar que você esteja e rápido deployment com segurança. E velocidade. Então, eu fico pensando, por exemplo, Netflix. Esse negócio tão simples, né? Porque você, mesmo às vezes o YouTube travando e tudo mais, você abre o Netflix, parece que usa pouco da banda larga. Então, tem também esse impacto para o consumidor, viabilizando novas tecnologias que são adotadas pelo consumidor. Sim. Do tipo streaming, né? Que parece tão simples. Sim, e o streaming, imagina, é muito pesado. E você citou Netflix, tem os filmes 4K, lançamento de filmes 8K, enfim, que vai vir por aí. Isso é pesadíssimo. Você tem a sua banda de internet, tem uma estratégia por trás na tecnologia do Netflix de bufferização, que a gente chama. Então, os próximos 40 segundos, 1 minuto ali, ele já está bufferizando justamente para ele te entregar com uma qualidade maior. Mas, se ele não tivesse na nuvem, isso não seria possível. E como que é hoje a segurança ou a falta de segurança da nuvem? Tem um mito, e muitas empresas caíram nesse mito, dizendo o seguinte: moveu para a nuvem, não precisa se preocupar nunca mais, seus dados estarão lá seguros, está tudo certo. A segurança da nuvem em si, na proteção do dado, obviamente ela existe. Seu dado está espalhado pelo mundo afora, porque tem fragmentos dos seus dados em alguns data centers, o seu dado vai estar lá. Então, pensando na segurança de um data center, se esse data center morrer, sumir da face da Terra, os seus dados estão espalhados em outros data centers que você vai continuar acessando. Esse é um ponto. O ponto que não é protegido é o ponto de acesso. Então, tudo bem, seus dados estão na nuvem. Só que se você não tem uma política de gestão de identidade, os seus dados podem ficar expostos. E alguém pode roubar esses dados. Então, muitas empresas entraram num problema de
e segurança, a gente fala muito de acesso, né, de roubar dados, mas você falou do backup, isso é uma questão de segurança. Não é porque está na nuvem que tem backup automático. Se você apagar o dado da nuvem, ele vai apagar de todos esses milhões de servidores que estão lá e acabou. Como você restaura isso? Algumas empresas caíram nesse conto também. Está na nuvem, então está seguro, não preciso fazer backup nunca mais, porque meus dados estão lá espalhados, mas se alguém apagar, porque ele teve um acesso indevido, isso é um problemão. Então, é seguro, super seguro, desde que você tenha uma gestão de identidade, gestão de acesso a dispositivos e tudo mais, de uma maneira correta, para que ninguém consiga acessar e deletar os seus arquivos ou roubar os seus arquivos, que a gente viu isso acontecer muito, principalmente na pandemia. Lembra que muitas empresas sofreram com ataque cibernético e muitas empresas estavam na nuvem. E mesmo assim sofreram ataques com dados sequestrados e tudo mais. E o que está por trás de uma Black Friday, por exemplo? Porque é um momento que está todo mundo... Quer dizer, no passado, eu lembro quando eu ainda morava nos Estados Unidos em 2011, foi a primeira Black Friday que eu fui. No Walmart teve a principal manchete, era de um shopper, de um consumidor espirrando spray de pimenta no outro para pegar um videogame que estava em promoção. 2011, muito no físico, né? Sim. Hoje está muito no digital. Então, eu fico imaginando a pressão que isso faz em servidores, em nuvem, porque as empresas fazem plantão, né? Magazine Luiza, outros varejistas e tal, fazem plantão, consumidor acessando e tudo tem que funcionar bem. O que está por trás de uma Black Friday, por exemplo, e como que a tecnologia sustenta isso? Legal. Eu passei por Black Fridays desde quando a Black Friday existia sem nuvem. Era um caos, porque a gente como consultoria, a gente tinha que apoiar os nossos clientes para garantir, só precisava garantir uma coisa, que o site estivesse no ar enquanto estivesse acontecendo a Black Friday. E a gente viu muito acontecer isso, os concorrentes, falaram assim, que o meu site está funcionando, o meu aplicativo está funcionando, ó o do concorrente, não funciona. Eles não estavam nem preocupados com a venda, eles estavam preocupados se o site deles estava no ar ou não. E nessa época, antes da nuvem, basicamente como você escalava servidor? Ou ambiente de tecnologia, mais servidor, mais processamento, mais memória, mais link de internet, mais tudo. Então era um boom que dava nas empresas, um investimento gigantesco para alguns dias, porque a gente é criativo, né? Então Black Friday virou a Black Week, aí virou Black Weekend, depois da sexta-feira, enfim. Só que isso era um investimento caríssimo. E empresas se especializaram em alugar esses equipamentos, mas essas empresas mesmo que alugavam esses equipamentos, depois elas tinham que procurar outros clientes para alugar, e não necessariamente isso era uma boa coisa. Com a nuvem, o problema de escalar, de banda, de ter alta disponibilidade, isso não existe mais. Então, assim, não existe, ou são pouquíssimas empresas que têm problemas de acesso quando tem uma Black Friday ou quando tem alguma promoção específica, porque eles estão escaláveis, estão dentro da nuvem, estão de uma maneira correta, configurada. Então, assim, a gente já viu isso aí, tem votações de reality shows, por exemplo, que aí é um acesso absurdo dentro das empresas. Imagine, se não fosse a nuvem, isso não ia acontecer, não ia ser possível que isso acontecesse. Hoje, o maior problema das empresas na Black Friday não é a nuvem, é a logística. E aí a tecnologia ajuda também. Porque daí a gente já entra numa questão de inteligência artificial para ajudar as empresas a mapear a tendência de mercado. O que vai acontecer nesta Black Friday? Vão comprar, sei lá, muitas televisões, pelo que a análise da inteligência artificial fez. Então, essas televisões já estão perto dos centros de distribuição. Então, o problema tecnológico de acessar o site, comprar televisão, ele não vai existir. Só vai existir um problema se a televisão demorar mais tempo para chegar na sua casa ou não. Otávio, você lidera como CEO uma empresa que é uma enorme consultoria de tecnologia. Você já usa a inteligência artificial no seu dia a dia para ajudar na sua tomada de decisão? Sim. E é interessante isso, como a gente lidera, como a gente é Trusted Advisor dos nossos clientes, a gente precisa contar para os nossos clientes qual é a melhor tecnologia e como chegar lá, a gente tem que ser o que a gente chama de early adopters. Então, se a gente não adotar antes do que todo mundo, se a gente não sofrer antes de todo mundo, porque tem coisas que ainda não está pronta, a gente não vai conseguir ter benefício disso e ajudar o nosso cliente, que é o nosso principal papel. Primeiro de tudo, ter uma conscientização. Então, assim, a gente usa. Só que a primeira coisa que a gente fez foi conscientizar o que era inteligência artificial e quais são os requisitos para você ter inteligência artificial. E a gente instrui muitos nossos clientes para não caírem neste problema. Assim, a inteligência artificial está aí,
É uma nova revolução, igual nuvem chegou como uma super revolução. Inteligência artificial está aí, vai ser algo assim espantoso. Só que tem algumas coisas que você tem que se preparar antes. Por exemplo, é impossível ter inteligência artificial se você não tiver nuvem. Por quê? Porque para inteligência artificial funcionar, você tem que ter muito dado. Se você não transforma o seu dado em informação, a inteligência artificial não consegue trabalhar naquela informação. Então, a inteligência artificial está lá na ponta, só que antes tem algumas coisas aqui que tem que fazer. Então, a gente começou a trabalhar nisso. Conscientização e preparação dos nossos dados para que isso fosse consumido com inteligência artificial. A outra coisa da inteligência artificial, que a gente fez também dentro de casa, a gente não pode cair nas armadilhas do mercado, porque tem inteligência artificial gratuita, free. Se você pega o seu dado, então eu como decisor, eu quero olhar, por exemplo, meus clientes todos e fazer uma análise de tendência sobre o que esses clientes vão comprar o ano que vem, por exemplo, ou o que eles estão preocupados, o que está na cabeça de um CIO, uma pessoa de tecnologia, para o próximo ano, para eu encapsular aqui uma solução, um serviço e vender para ele. Imagina que eu pego essa base, vou numa inteligência artificial aberta, subo essa base lá e eu começo a consumir. Eu consigo fazer esse tipo de pergunta já. Com base nesses clientes e com base nesse relatório do Gartner, IDC, enfim, o que esse meu cliente tem como tendência de comprar ano que vem. Só que se eu fizer isso de uma maneira pública, os dados dos meus clientes eles vão ficar dados públicos. Aí eu citei aqui Deep Web antes, esses dados ficam lá e a gente tem um problema grande com Lei Geral de Proteção de Dados e tudo mais. Então, a segunda coisa grande depois da conscientização tem que ser de uma maneira segura. Então, se eu quero fazer usufruto da inteligência artificial para ajudar na tomada de decisão, tem que ser uma coisa segura. Então, tem que ser num ambiente enterprise, que a gente chama. Então, são licenças pagas, são ambientes fechados, onde eu vou tratar o meu dado de uma maneira privada. E aí, sim, nuvem preparada, a gente já tinha, obviamente, dados estruturados, já tinha também. É um ambiente privativo, então é um ambiente enterprise, corporativo que a gente tem ali, e aí sim a gente pluga inteligência artificial para fazer as perguntas que a gente quer fazer para a inteligência artificial. Hoje, a gente está usando ainda só inteligência artificial, não generative AI ainda, que é uma coisa mais avançada. Conto um pouco o que seria isso. Mas a gente ainda tem feito as perguntas, nós fazendo as perguntas e não esperando a inteligência artificial só sugerir coisas para a gente. E aí as perguntas são essas. Putz, o que eu posso fazer para o ano que vem? Como que eu trato? Qual é o nível de satisfação do meu cliente? Qual é a análise de comportamento, o quão feliz o nosso cliente está com o serviço que a gente está executando hoje? Qual é a tendência que se ele está utilizando o meu serviço A, B ou C, qual que é o próximo? E aí a inteligência artificial ajuda a gente a ter algumas respostas. E se a gente pegar uma linha do tempo, ainda no que você falou, Doni, de inteligência artificial, você tem a computação em nuvem, ela surgiu, poucas empresas adotavam no início, depois começaram várias empresas a adotar, e aí deixa de ser vantagem competitiva. Porque se todo mundo começa a adotar, elas ganham eficiência, elas ganham produtividade, muitas vezes transpõem isso em preços, e aí deixou de ser vantagem competitiva. Inteligência artificial ainda está no momento duvidoso. A gente não sabe muito bem as aplicações, tem a questão da inteligência artificial generativa e tudo mais, e inteligência artificial, até que ponto vai ser vantagem competitiva para as empresas? É complexo isso, mas ele é super importante. Eu acho que vai ser um fator fundamental para a competitividade das empresas. Então, assim, a gente fala muito de estratégia de companhia, como que as empresas estão pensando na sua estratégia, tal, não sei o quê. Se a inteligência artificial não fizer parte desta estratégia, acredito eu, essa é uma opinião, Otávio, essas empresas vão estar um pouco mais afastadas do mercado. Por quê? Tem muito benefício na inteligência artificial que as empresas vão poder tomar para si quando ela olha o mercado, quando ela olha comportamento, quando ela olha engajamento dos seus clientes. Eu falo que tem novas fórmulas aí de gestão, e eu coloco nessa fórmula de gestão que as pessoas têm que estar em primeiro lugar, os clientes faz parte dessa equação para você ter um resultado bom.
Se você não utilizar inteligência artificial, você não consegue mapear necessariamente o seu time interno, como as pessoas estão ali engajadas e o comportamento delas no seu time, e você não consegue entender o comportamento do cliente. Porque as empresas elas estão pensando, muitas empresas ainda pensam em ser melhores do que os seus concorrentes. Como que eu sou melhor que meu concorrente? Como que... E aí, vamos pensar num ambiente, numa empresa uma companhia aérea. Eu sou melhor que meu concorrente. O que eu faço com ele? Eu faço todos os meus voos no horário. Tá, isso é ser melhor? Todo mundo deveria fazer isso. Isso é o que a gente chama de BAU, né? Business as usual. Isso é o que você deveria fazer. É igual eu vender um projeto e falar assim, não, cliente, para te surpreender, eu vou entregar o projeto no prazo. Eu não estou sendo melhor que ninguém. Isso deveria acontecer. Para a gente competir de maneira muito melhor, você tem que ser diferente dos seus clientes. E como você é diferente dos seus clientes? Por isso que eu acho que a inteligência artificial ajuda bem. Você consegue mapear informações para que você faça coisas diferentes. Então, eu vou manter na companhia aérea. Um tratamento personalizado, um tratamento pessoal, que o mapeamento desses dados todos que estão lá na nuvem te prover com inteligência artificial vai te dar uma fidelidade muito maior daquele cliente. Vamos colocar isso na prática só para aterrissar aqui. Eu comprei uma passagem, eu sou o Otávio, comprei uma passagem no site da companhia aérea. Então ninguém sabe que eu comprei uma passagem no site da companhia aérea. A inteligência artificial sabe, porque eu sou um cliente deles que eu comprei uma passagem lá. Qual passagem? Está no sistema. Então a inteligência artificial consegue mapear aquilo que o Otávio comprou aquela passagem e ele vai viajar para os Estados Unidos naquele dia. Eu fiz check-in. E naquele check-in eu adquiri uma mala adicional, por exemplo. Ou eu informei que eu estou viajando com meu filho. Porque eu comprei uma passagem de um adulto e uma criança menor de 12 anos. Com base nessa informação, a inteligência artificial consegue te sugerir ações. O Otávio vai chegar aqui. Então, ele, pelo nível de fidelidade que ele tem aqui, o nível de parceria que ele tem com o nosso programa de fidelidade, não teria direito numa sala VIP, por exemplo. Mas ele está viajando com uma criança, vamos oferecer isso para ele, de uma maneira automática. Então, não necessariamente alguém precisa tomar uma decisão. Assim, não, vamos oferecer... Não, putz, com base no meu comportamento, com base no que eu fiz, eles vão me oferecer uma experiência muito maior. Imagine eu chegando no aeroporto, vou lá despachar a mala, falo assim, o senhor Otávio, que bom que você está aqui com o seu filho, e vocês dois têm direito aí à sala VIP, vai estar lá, e lá tem, sei lá, uma salada de fruta para o meu filho. Putz, eu vou deixar de viajar naquela companhia aérea? Não. Isso é fazer uma coisa diferente, não é ser melhor do que a outra, porque... a inteligência artificial ela conseguiu prover informação para a companhia para que ela me fidelizasse cada vez mais nesse mundo super competitivo, dando exemplo de companhia aérea. Cara, a inteligência artificial, assim, se a gente fala das empresas de tecnologia, já vem sendo desenvolvida há bastante tempo e tudo mais. Para o grande público, é coisa de menos de 2 anos. Sim. Né? ChatGPT surgiu faz 14 meses, 13, 15, enfim. É coisa muito recente. E desde então... uma explosão de solução de inteligência artificial, generativa e tudo mais. Eu que fico pesquisando isso no YouTube ou no Instagram, o algoritmo já entendeu e fica me mostrando 300 coisas a respeito disso. E aquelas tabelinhas, as 30 melhores ferramentas de inteligência artificial para a sua vida, para a sua produtividade. É um monte já, não é? 1, 2, 3. Qual é a característica ou a habilidade humana que você acha que a inteligência artificial não vai ser capaz de replicar? Existe alguma? Tem, eu acho que tem. Eu acredito que tenha. Tem algumas que são muito analíticas, que aí a inteligência artificial vai... Ou vai substituir, ou ela vai atender, sei lá, 90%. Ou mais, talvez, que 90%. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagine, sei lá, auditores de empresa que tem que pegar o balanço da empresa e mapear o que está acontecendo naquele balanço e tudo mais. É analítico. Sim, aquilo esquece. E é um padrão. Putz, não é porque o balanço de uma empresa é diferente de outra empresa, eu estou dizendo na forma estruturada ali. Isso é um padrão, putz, ali em segundos vão te falar, ó, isso aqui tem um problema, ou isso aqui é um ponto de alerta, isso aqui tá tudo bem. Então, analítico assim. O que não é analítico, tem muita coisa relacionada... Tem, obviamente, coisas mais manuais, vamos chamar assim. Então, você pega esportes, não tem jeito. Não consigo, a inteligência artificial, fazer com que alguém jogue melhor que o LeBron James, por exemplo. Isso é algo muito, muito específico. Quando você pensa em coisas manuais, eu arremeto muito a esporte, mas tem outras coisas que a inteligência artificial vai poder te ajudar na tomada de decisão,
mas ela não vai substituir o que você faz. A gente teve Fórmula 1 recentemente aqui no Brasil, a inteligência artificial já está lá. Ela já dá um monte de insight, mas quem tem que acelerar, frear e fazer a curva ainda são os pilotos. Por enquanto, né? Por enquanto. Não, depende da modalidade. De robô, tem essas coisas, né? Vão ter outras modalidades, que eu acho que esse é o ponto. Então, eu falei de companhia aérea, vai substituir o piloto alguma vez? Putz, vai substituir os comissários de bordo? Vai substituir... Então, tem um monte de dúvida ainda. O pessoal ainda está trabalhando muito nos insights, o que a inteligência artificial vai fazer, do que na substituição. Só que tem coisa... que aí é a zona cinzenta aí, que não é nem analítico e nem é manual. E que a inteligência artificial está entrando com tudo. Então, você que gosta de pesquisar, já deve ter visto isso. Dublagem de filme. Sim. Então, eu gravo a sua voz, ele não precisa gravar a sua voz, vou no YouTube, pego a sua voz, pego lá um vídeo seu e faço a sua voz em inglês, que a inteligência artificial faz um texto em inglês, e com a sua tonalidade de voz, você falando, você está lá, que não é você, é a inteligência artificial criando isso, gerou você falando, ou traduzindo esse podcast aqui em inglês, por exemplo. E não só o áudio, o vídeo também, né? Tudo. Balbuciando, falando, o movimento da boca no idioma que for. Eu posso falar japonês, espanhol, inglês... qualquer coisa através da inteligência artificial. O que for. Puta perigo pra deepfake, né? Muito, muito. Como que nós sabemos? Chega um vídeo aqui de um político, sabe? Vamos falar de fora pra não dar polêmica no Brasil. Sei lá, pega um vídeo do Papa falando um negócio tipo absurdo. Como você vai saber se é ou se não é? Cara, eu acho que vai ser um grande desafio. Surgiu uma imagem do Papa vestindo uma jaqueta. Exatamente. Ele estava usando essa jaqueta ou não? E é tão perfeito que você... Não dá para você fala assim, putz, acho que sim. Não, acho que não. Então, tem uma Trump e do... Acho que era do Trump e do... Acho que do Macron em manifestação. Isso. Né? Essas imagens que... Se eu não me engano, tinha até nessa mesma época do Papa, ele numa balada, assim, né? Numa boate, assim. Perfeito, perfeito, assim, né? Visualmente perfeito. E o pessoal, o pessoal é criativo. O problema é usar para uma coisa ruim. E isso acho que é o grande receio de todo mundo. Mas a criatividade para o que não presta é infinita, né? E assim, pega brasileiro que adora fazer meme, adora fazer as coisas, putz, isso vai explodir. Tanto é que fala que a nova era de pessoas, nossos filhos e tudo mais, nem os nossos filhos, mas a gente mesmo, todos seremos programadores. Quem não vai ser. De alguma maneira. Mas eu não sei escrever código. Você não precisa. Fala na sua linguagem natural que a inteligência artificial vai gerar o código e vai fazer. Eu estou numa missão aqui de escrever um livro. E aí, obviamente, meu celular já escutou isso, que eu quero escrever um livro. Ele já está conectado porque eu gosto de inteligência artificial. Realmente hoje, veio uma sugestão de um app de como eu escrever um livro. Eu escrevo tópico. Liderança no mundo, sei lá, liderança para a geração Z, qualquer coisa do tipo. Ele gera aquele tópico. Quantas páginas você quer? Eu quero 10 páginas. Aí você lê aquelas 10 páginas e fala, não, eu quero que esse item você gere um capítulo que é legal. Ele faz automático. Fala, putz. Aí você fala, mas isso não tem a sua cara, né? Não tem a sua linguagem, não é você escrevendo. Você põe um app no seu e-mail, porque no seu e-mail você escreve com o seu jeito de ser. Ele lê e mapeia como é o seu jeito de escrever, ele traduz, entre aspas, aquele texto que ele gerou no seu modo de escrever. Aí eu fiz esse teste, quando eu termino de escrever alguma coisa, eu escrevo abraços, ABS, Otávio. Falei, gera um e-mail para o meu time, dizendo isso, na minha linguagem. Ele fez o texto e no final ele ainda colocou ABS, Otávio, porque ele aprendeu do meu e-mail. Isso é assustador. E é assim que a gente vai começar a viver daqui para frente. E sobre o que você falou, Doni, de segurança, de às vezes ter fake news que estão relacionadas com inteligência artificial, poxa, tem outro lado também da moeda. Se você pensar quando surgiu, e eu queria ouvir do Otávio, se você pensar quando surgiu o Facebook, por exemplo, redes sociais, demorou para haver uma preocupação em relação a limites éticos
e uma série de outras coisas, né? E até mesmo envolvendo regulamentações. Quantas vezes o Mark Zuckerberg já foi testemunhar lá nos Estados Unidos para explicar o que ele estava fazendo? Congresso americano. No Congresso, escândalo da Cambridge Analytica, de você olhar dados que muitas vezes... Poxa, ele não estava acessando somente os seus dados, ele estava acessando os dados seus e dos seus amigos, mas seus amigos não autorizaram. Então, todo esse escândalo aconteceu muito depois, né, do Facebook ser adotado pelas pessoas. A inteligência artificial, essa discussão já começou muito ao mesmo tempo, né? Sim. Como que você vê isso, Otávio? Você vê assim de uma maneira otimista em relação a... Olha, eu acho que vai chegar no ponto que essa arma vai ser mais usada para o bem do que para o mal e a gente já está mais preocupado com isso? Ou você ainda vê com olhos de preocupação? Eu sou otimista nesse ponto. Eu acho que a gente vive um momento hoje na indústria de tecnologia, que tudo que está sendo criado de novo, ele já vem com uma preocupação, já vem embarcado ali a questão da segurança. E aí quando eu falo segurança, aí tem a questão de lei geral de proteção de dados, tem a questão ética, a gente não tinha marco regulatório, a gente não tinha um monte de coisa no mundo que aconteceu, que faz com que novas tecnologias já nasçam com uma preocupação grande com relação à segurança e exposição. Hoje a gente tem... isso é feito com base em inteligência artificial, inclusive. Quando você posta uma fake news, normalmente a rede social te corrige. Claro, isso aqui não é isso que você falou. É assado. Lá no começo, no Facebook, ninguém estava preocupado com isso. O grande risco que eu vejo quando você fala em segurança é a exposição de dados por falta de conhecimento das empresas, e aí sim esses dados expostos podem virar uma arma contra a própria empresa. Então, eu sou otimista na questão da segurança, da questão ética do negócio e tudo mais. O que eu tenho preocupação é a corrida maluca para ter uma iniciativa de inteligência artificial, e essa corrida maluca para ter algo, porque todas as empresas, todos os executivos de empresa, eles querem ser inovadores, levantar a mão e falar assim, eu tenho uma iniciativa de inteligência artificial, mas tem que cuidar de uma série de fatores antes para que essa iniciativa de inteligência artificial seja implementada de uma maneira correta e principalmente segura. Né? E o consumidor morde a isca algumas vezes, né? As pessoas mordem a isca, porque, por exemplo, você está navegando no website. Você fala, vou navegar sem cookies, né? Para não ser rastreado. Poxa, mas aí você não consegue acessar um monte de site, fazer login em um monte de site. Aí você fala, opa, deixa eu ativar o cookie. Aplicativo. Desabilita. Você usa o Waze toda hora aqui em São Paulo. Desabilita a localização. É difícil, né? Não, eu peguei um celular novo, aí eu não queria migrar do antigo pro novo, porque falei, tem um monte de tranqueira lá, aplicativo, deixa eu fazer um do zero. Só ligado a isso que você está falando. Aí eu tive que baixar de novo os aplicativos e tal. Aí a maioria fala, não, quer rastrear? Não, né? Beleza. O que foi até um baita problema para a Apple, lá na época, quando começou a perguntar isso, né? Porque antes rastreava, pronto. Quando se tornou... E para o Facebook também, né? Facebook também. Facebook também, porque você fala, você quer que te rastreie? Não, né? A princípio não. Mas aí, eu baixei um app de uma companhia aérea e o iPhone me avisou com um pop-up aqui 3 dias depois, falou, o aplicativo da companhia aérea tal te rastreou 71 vezes nos últimos 3 dias, enquanto ele estava fechado. Você quer que continue autorizando? Eu falei, pelo amor de Deus, não! Cara, é um negócio muito maluco. Então, assim, a informação tá lá, né? Tá. A gente abastece muito as ferramentas com nossas informações. Tem até pré-candidato à presidência dos Estados Unidos que diz que vai banir o TikTok dos Estados Unidos. Por questão estratégica, geopolítica e tudo mais, o tanto de americano e dado que eles colocam lá numa ferramenta que é de um rival geopolítico, né? É isso. Por isso, o meu ponto da conscientização da utilização correta. Então, você é um usuário que você está atento a isso. Imagine quantos brasileiros... Mas como que o consumidor aprende isso? Porque como se livra, né? Sem virar um Neandertal da caverna, desconectado de tudo. Isso tem os dois pontos. Porque se você conhece, você vai desabilitar tudo. Se você desabilitando tudo, ou quase tudo, porque acho que você não consegue desabilitar tudo, você fica sem acesso a algumas coisas importantes. E quem não conhece, está 100% exposto. Porque a sua vida, onde você anda, o que você faz, o que você fala, o que você acessa, o que você come, o que você paga. Então, tá tudo ali.
É complexo isso, porque você, por mais que tenha as leis agora, por mais que tenha o marco, tem coisa que ainda você não cobre. E a coisa que você não cobre é a utilização das pessoas. Então, assim, putz, eu precisava acessar aquele site. E para eu acessar, eu preciso habilitar o cookie. Então, assim, eu não tenho alternativa, eu vou ter que habilitar o cookie, esse site vai ter que saber quem eu sou. Você não consegue navegar em modo privado, por exemplo. E aí, tem discussões com as empresas, a gente citou aqui Facebook, TikTok e tudo mais, tem discussões com essas empresas de como que você já nasce tudo fechado e você, como usuário, abre ou libera os acessos. Então, seria um caminho. Só que é isso, vai te deixar engessado. E aí você não vai querer usar a rede social A, B ou C, porque ela está toda fechada. E para você, como usuário, que você não está preocupado com isso, você migra para D. E aí, por isso que a rede social A, B e C não querem começar tudo fechado, porque senão ela vai perder mercado para essa nova que não é fechada. E algumas empresas testam até o poder de fogo em relação a preço, por exemplo. O que a Netflix fez? O Netflix identifica onde você loga, ele tinha essa informação por vários anos, ele sabia se ele bloqueasse o seu acesso para falar, olha, você não pode compartilhar a sua senha com seu pai, com sua mãe, com pessoas que foram fora do seu... Ele já sabia quem ia ficar no jogo, quem não ia ficar no jogo, e ele testou o poder de preço dele a partir disso, e o consumidor fala, caramba, né? Eu mesmo, às vezes eu estou viajando, eu tenho que justificar que eu estou viajando lá no Netflix, eu quero assistir, e aí ele me manda uma senha no meu celular, então... E assim, esse caso é um caso bom porque o próprio Netflix, ele fomentou com que as pessoas compartilhassem. Tinha propaganda, tinha advertising. Compartilhar é legal. Tinha lá propaganda da pessoa com sanduíche compartilhando com outra e tal. Então, compartilhar é legal. Aí passou algum tempo, assim, não. Compartilhar é legal, mas esse usuário adicional você vai ter que pagar agora. Então, ganha um mercado e aí eu fecho esse mercado cobrando e testando o poder da sua solução, né? Não, e do ponto de vista assim, do nível de pessoa física, ao mesmo tempo que cara, uma delícia pegar tudo que é rede social e aplicativo e tudo mais, tem uma baita de uma preocupação com segurança. Eu, por exemplo, aqui, uma curiosidade, eu não tenho uma figa, um olho grego, não sei o quê. Olha meu pingente. É uma chave. É uma chave física para bloquear um pouco o acesso a e-mail e nuvem e etc. Não é criptomoeda, tá? Não é hard wallet, não vem me assaltar, não. Enfim, depois desse episódio, esse acessório aí vai ser leiloado. Mas cara, é uma questão pesada. É uma preocupação grande. É uma preocupação grande. Mas tá aí, assim, eu acho que não tem como a gente fugir de novas tecnologias, inovação e principalmente inteligência artificial que vai mudar um monte. Shiftar um pouco a nossa conversa aqui, pegar um outro aspecto seu como líder, como gestor, como principal executivo de uma baita empresa com mais de 5 mil clientes corporativos e tudo mais. Você passou muito recentemente por uma baita experiência em Harvard. Como é que foi lá? Você fez um curso para alta liderança em Harvard. Sim. Quais são os colegas de sala que você tinha? Eu tinha alguns colegas interessantes ali. Eu tinha a CEO global da Godiva, por exemplo. Eu tinha o primeiro-ministro do Bahrein, estava no meu time lá. Eu tinha o CEO global da Toyota. Eu tive altos executivos da Coca-Cola, da Microsoft, do Google, da AWS. Eu tive alguns colegas, inclusive meus concorrentes. E a experiência ela é fantástica, porque... Como é que é um curso para esse nível de gestor na universidade mais famosa do mundo, em Harvard? Ele é interessante porque, primeiro, quando você chega lá, você conhece um monte de feras que estão ali junto com você e você já fica na expectativa do professor. Você fala, se meus colegas de turma são essas pessoas... Se o estudante aqui, é assim, né? Como é que vai ser Coitado do professor, o professor? Né? A responsabilidade. E isso é legal porque no começo... Todos, sem exceção, ficam com um pouco de receio de compartilhar os seus pensamentos. Porque fala, cara, eu vou falar aqui, mas tem um presidente do maior banco da Índia do meu lado aqui e ele vai contestar essa minha informação. Então, e tá todo mundo nessa, ninguém confiando muito no seu próprio taco. Até que, obviamente, as pessoas se soltam e tal, você fala assim, putz, era essa a minha resposta. E aí e todo mundo começa a se soltar e aí vira
um negócio de outro mundo. Porque você imagine, são 140 pessoas, mas eles separam em 2 salas de 70. Justamente para ser um pouco menor, por mais que sejam 70 pessoas, mas a discussão é bem fomentada ali naquelas 70 pessoas. Você imagina que são executivos de alto nível, discutindo assuntos super importantes, como liderança, estratégia, ESG, meio ambiente, curso de... A gente teve aulas de teatro, por exemplo. Então, assim, abrange muita coisa. E você imagina que esse monte de executivo discutem. E tem executivos que não, obviamente, têm pontos de vista. E um muito legal, ele era focado para executivos de multinacionais. Então, tinham mais de 40 países sendo representados lá. Então, tem a questão da cultura, da religião, tem um monte de questão que muda o ponto de vista das pessoas. E isso é uma discussão gigantesca. E o professor, obviamente, ele é muito hábil em entender o ponto de vista de todo mundo, trazer todo mundo para um conceito e direcionar as pessoas para, putz, é isso aqui que... É isso aqui que aconteceu nesta empresa, por exemplo, neste case que a gente estudou. É muito estudo de caso. Muito estudo de caso. Quantos você discutiu ao longo dessas 6 semanas ou mais que você passou lá? A gente fez mais de 100 casos. Nossa. 100 casos. E 100 casos de empresas Tesla, Microsoft, AWS, Adobe, Vans, IBM, então Mastercard. E é legal, isso, por exemplo, a gente teve aula sobre a Mastercard, como que a Mastercard está se... reestruturando no mundo, mudando inclusive a identidade da marca, tal, não sei o quê, com o CEO da Mastercard. Então, a gente teve lá a aula com o CEO da Best Buy, que foi contratado literalmente para trazer a Best Buy de volta, porque ela está perdendo muito mercado, novos concorrentes, online e tal. Como que a Best Buy lá nos Estados Unidos podia sobreviver nessa nova era? E aí vem o CEO explicar o que ele fez. Só que, como é um estudo de caso, ele não explica o que ele fez. Ele pergunta, o que você faria nessa situação? Olha como é que estava a cultura da empresa. E vem uma discussão gigantesca e no final ele fala, isso aqui que vocês falaram, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz também, isso aqui eu não fiz, mas, putz, bom insight, eu devia ter feito, isso aqui é legal. Então, foi uma discussão gigantesca ali de troca de ideias com caras muito feras ali que conhecem bastante do que estão falando. Sensacional. Quando eu estive lá foi em 2018. Não tinha nem chat GPT. Não tinha, olha só que... E hoje, com inteligência artificial e várias notícias, né? Que inclusive um robô de Harvard, que é professor, aí teve uma foto... O que estão falando lá sobre inteligência artificial, Otávio? Acho que o que eu falei aqui, que o futuro é isso e vai mudar muita coisa, é o que está se batendo muito na tecla lá. Tem uma preocupação muito grande sobre pessoas. Então, assim, a inteligência artificial ela vai substituir alguns trabalhos, mas ela não substitui as pessoas. Então, como que você trata o indivíduo? Então, por exemplo, a gente tem uma marca ou a gente tem um produto, alguma coisa assim, que quem consome são pessoas. Então, aquela questão... A gente faz negócio de CPF para CPF, né? A gente já ouviu isso falar muitas vezes. Esse CPF cada vez está ficando mais forte para você atrelar aquele CPF do consumidor final, por exemplo, para a sua marca. Então, como que você cria um engajamento, ambientes de comunidade, para que aquelas pessoas se identifiquem com a marca? E aí pode ter inteligência artificial que for, mas se você ama aquela marca, se você se identifica com aquela marca, se aquela marca faz alguma coisa que te toca o coração, por exemplo, você vai continuar naquela marca para sempre. Então, tem uma preocupação disso. Todo mundo virar o canhão para uma inteligência artificial e esquecer de algumas coisas que são fundamentais para as companhias. As pessoas, literalmente, têm que ser a primeira coisa de tudo, tem que ser o cerne de todo o negócio. A outra coisa é cliente. Então, assim, a inteligência artificial pode te dar um monte de insight. Mas o que você está fazendo para o seu cliente efetivamente? Então, assim, como você está tratando o seu cliente? Como você traz o seu cliente? Então, a gente fala muito de pessoas dentro da própria companhia, né? Como você trata essas pessoas, como você traz essas pessoas para trabalhar com você de uma maneira forte, com propósito e tudo mais. E como os clientes se mantêm ali com identidade na sua marca para que no final você tenha resultados bons. Então, a inteligência artificial ela vai ajudar em um monte de insight aqui. Só que ela não vai fazer tudo para você. Então, você não vai criar uma empresa pelo chat GPT, que era uma empresa que faça isso, a empresa rodou, vai sair vendendo, vai fazer tudo. Não, tem relacionamento entre as pessoas, tem relações comerciais, tem um monte de coisa que a preocupação é que as pessoas não se distraiam
só pensando em inteligência artificial e esqueçam das outras coisas. Isso é interessante. Você teve aula com um professor ser humano, né? Então. Todos. Não foi? Ótimo, então ainda tá no jogo, estamos no jogo. Todos. E qual foi o principal insight que você teve nessa temporada estudando em Harvard? Cara, muitos, assim. Muitos. Primeiro que você muda alguns conceitos, assim. Então, a gente fala muito de estratégia de empresa, né? Quantos livros de estratégia existem por aí? Quantos sistemas, frameworks de estratégia tem na empresa? Tá lá o Michael Porter, né, em Harvard. Michael Porter. Putz. A provocação grande que se faz é, a gente está ensinando estratégia ou vocês têm que sair daqui estrategistas? Porque você ter o conceito da estratégia é uma coisa, você aplicar aquilo é totalmente diferente. Então, assim, como você tem insight para pensar que você tem que mudar um tipo de negócio, aí você pega aqueles casos clássicos de Blockbuster, de Kodak, sabe aqueles que a gente já viu faz tempo? Dependendo do estrategista que tivesse lá, aquilo não teria acontecido com essas empresas. Verdade. Então, eu tive a aula famosa ali com um professor chamado Mike Tushman. Ele abria toda a aula dele com uma lista de empresas, essas que eu citei agora estavam todas lá. Ele falava que o objetivo dele naquela aula, a gente teve algumas aulas com ele, é que a nossa empresa não tivesse na lista dele. Justamente na provocação de ser um estrategista e não só literalmente conhecer Porter, várias dessas coisas. Funciona até hoje, são conceitos antigos, vamos chamar assim, mas funcionam muitos até hoje. Mas a cabeça de quem está pensando tem que ser diferente. A outra coisa, é cliente. Cliente, se você não tratar o seu cliente de uma maneira que ele... Você tem que ter a premissa que ele não está satisfeito com você. Não importa qual é o cliente. Você tem que ter esta premissa. Por quê? A concorrência é gigantesca, a concorrência tem feito coisas diferentes, não coisas melhores que você, mas coisas diferentes. E aquele cliente, você não quer que ele saia ali de perto de você. Então, essa é uma outra coisa que se olha bastante forte, assim. E, obviamente, os assuntos mais quentes que surgiram lá, que a gente viu bastante, além de inteligência artificial, o outro é a questão de ESG. A própria inteligência artificial tem um impacto muito grande nisso. Porque a inteligência artificial trabalha com dado. Dado consome, a gente falou aqui no comecinho, né? Consome recurso pra caramba. Onde esses recursos estão? Nos data centers. Onde estão os data centers? Talvez consumindo muita energia em algum lugar do mundo. A gente deu exemplos aqui do glacial, do embaixo do oceano e tudo mais, mas não são todos. Então, assim, quanto mais a gente usar a inteligência artificial, mais a gente vai estar destruindo o planeta. Então, como que a gente põe isso na balança para falar... Ok, vamos utilizar a inteligência artificial, vai ser bom pra caramba. Vamos, inclusive, utilizar a inteligência artificial para ajudar nas questões ESG. A gente fala muito de ambiente, mas tem a questão cultural, tem a questão de governança e tudo mais. Deixando isso numa balança para que um não fique muito mais pesado do que a outra e a gente tenha equilíbrio aí no mundo. Qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar como CEO? Eu acho que a decisão mais difícil que a gente toma como CEO é... quando a gente tem que falar não para algumas coisas que elas podem ser boas para um negócio, boa pensando no negócio em si, mas ela é ruim ou para pessoas, ou para a sociedade, ou para alguma outra coisa que impacta. Então, às vezes, dói se olhar e falar assim, putz, eu tenho essa mega oportunidade. Mas essa mega oportunidade, ela não é boa. Eu vou dar um exemplo bem ruim aqui, que você pode vender um projetão pro cartel de drogas. Aquilo vai fazer sua empresa bombar, vai te dar um dinheiro jamais visto na sua empresa. Você vai vender uma inteligência artificial para essa empresa que é um cartel de drogas. Você vai fazer isso? Putz, é uma decisão difícil? Se você olha para o negócio, para o número, ela se torna difícil. Se você olha para o que está em torno, fala, cara, eu não vou expor isso daqui. O mundo ele tem mudado bastante. Eu sou muito conectado às pessoas. Eu tenho decisões difíceis. As empresas estão passando por layoffs, por exemplo. Putz, isso é uma decisão difícil. Assim, isso é uma coisa que me dói bastante, de tomar decisão difícil. Que sabe que você fica sem dormir, você fica pensando, fala, putz, a gente tem que ter alguma alternativa para não ter que tomar essa decisão. Mas a vida de CEO, eu falo que ela é tomar decisão
correr risco e cuidar das pessoas. Então, esse é o meu lema dentro da minha companhia e é isso que a gente espalha lá para todo mundo. E na posição de CEO de uma empresa de tecnologia, e também sabendo que recentemente várias empresas de tecnologia, como você também citou, passaram e fizeram vários layoffs, vários cortes, tanto em pessoas como também buscando diminuir gastos, né? Gastos, despesas administrativas, porque elas entenderam que no nível que ela já tinha de vendas ou de faturamento, seria muito mais fácil ela fazer um corte de, sei lá, 100 mil, 1 milhão, do que de vender mais e ainda proporcionalmente a margem que ela tem e tal, tirando a margem. Então, como que você vê aqui no Brasil esse cenário para tecnologia, para as empresas, muitas empresas que estão nesse processo migrando para ser empresa de tecnologia? Então, pode ser Magazine Luiza, pode ser Arezzo, pode ser Ambev, pode ser várias empresas que estão nesse processo e outras que já são empresas de tecnologia. Elas estão suscetíveis e precisariam pensar em fazer reduções, e isso poderia envolver pessoas e tecnologia, ou você vê que a tecnologia ela estaria ainda pouco suscetível a esses cortes no Brasil? Aí tem uma notícia boa e uma notícia ruim. As empresas elas sempre falaram aquilo de fazer mais com menos. Então isso era uma máxima que muitas pessoas falavam, a gente tem que fazer sempre mais com menos, mais com menos. Aí quando você pensa em reduções, fala, putz, então eu vou tirar pessoas, mas eu preciso entregar o dobro. Isso muda um pouco hoje num cenário que a gente tem que fazer melhor com menos. Então não necessariamente tem que fazer mais, mas você tem que ter mais eficiência. Você tem que ter mais produtividade ali. E a tecnologia apoia bastante nisso. Então, não importa se é uma empresa de varejo, por exemplo, se é uma empresa de finanças e tudo mais, a tecnologia está ali para apoiar essas empresas a fazerem melhor com menos. Essa é a notícia boa. E a notícia boa também é que tem muita demanda. Muita demanda. Então, tem empresas que elas são empresas de varejo, por exemplo, só que a área de tecnologia está muito grande. Por quê? Virou uma empresa de software. Virou uma empresa de... você citou Magazine Luiza. Putz, o grande ponto da Magazine Luiza não são as lojas físicas. É o site. Se não tiver um site que virou um marketplace e tudo mais, se não tivesse isso, a Magazine Luiza talvez pudesse estar em outra posição, vamos chamar assim. Então, tem muita oportunidade, muita coisa. As empresas, as big techs, elas estão se reestruturando. Justamente para fazer o famoso melhor com menos. E nessa reestruturação acaba tendo os layoffs. Só que onde está a notícia ruim para nós brasileiros aqui? A gente não forma profissional na mesma velocidade que a gente abre vaga de tecnologia. E assim, é uma proporção enorme assim, de diferente. Então a gente cria 500 mil vagas de empresas, de empregos, e a gente forma 50 mil profissionais todo ano. Aí, esse ano você ficou num déficit de 450, no outro ano você ficou num déficit de outros 450 e por aí vai. E cada vez mais coisas acontecendo. A gente tem uns concorrentes externos, que hoje em dia, com o trabalho remoto, facilitou isso muito. Então, tem recurso que hoje ele está trabalhando, já tem pouca mão de obra no Brasil. Não é fácil você arrumar um recurso de fora para trabalhar para o Brasil, porque falamos português. Quantos países no mundo falam português e tem conhecimento tecnológico que a gente tem? Então, para a gente importar recurso é difícil, mas para a gente exportar é muito fácil, porque a gente tem um conhecimento forte, muitos falam inglês ou espanhol, a nossa moeda ela é fraca, então a gente tem empresas que perdem recursos, que sei lá, a pessoa ganha 5 mil reais e passa a ganhar 5 mil dólares. Para quem está lá de fora pagando, isso é muito barato, porque está pagando só 5 mil dólares. Para o pessoal do Brasil, isso é um dinheirão, porque ele ganhava 5 mil reais antes. Então, a gente tem uma concorrência de fora. Então, a parte ruim dessa história das empresas tecnológicas, o que está acontecendo no mercado, de ter muita coisa de novidade, é que a gente tem uma demanda que vai ficar um pouco reprimida aí por falta de recurso. Onde ajuda? Aí, a minha empresa tem uma vantagem disso, que é uma empresa global, a gente está em mais de 93 países e tudo mais. A gente tem recursos globais. Então, essas multinacionais ajudam. Porque se eu não tenho recurso aqui no Brasil, eu tenho na Colômbia, a gente tem 1.500 profissionais na Colômbia. Então, eu consigo utilizar esses recursos. Mas a minha empresa consegue fazer isso. Talvez a Magalu, como você citou, não consiga. Talvez uma empresa não consiga. Tem que considerar essas consultorias, por exemplo, para apoiar. Como investidor anjo, o que é que você procura
para investir em uma startup? Tem algumas coisas que você faz na vida que estão muito mais ligadas ao seu propósito de vida do que necessariamente ao negócio. E aí, filhos pequenos, você tem filho pequeno, não sei se você tem filhos pequenos, eu tenho filhos pequenos, penso muito no futuro. Então, quando eu busco alguma empresa para ser investidor anjo, quando eu busco alguma... obviamente eu estou ligado à tecnologia, né? Eu quero ser investidor anjo de empresas de tecnologia, mas eu quero empresas que são empresas de tecnologia que estão buscando melhorar alguma coisa no mundo. Facilitar alguma coisa no mundo. Então, vou dar um exemplo aqui de uma empresa que é um laboratório que você faz testes em casa. Então, é um aparelho que você faz teste em casa, é uma startup que... Ao invés de ir no laboratório. Ao invés de você ir no laboratório. Você fala assim, putz, não, mas é legal, mas é fácil ir no laboratório. Aqui em São Paulo, na Berrine, que nós estamos. Aí você pega só o Brasil... Sim. Quantas regiões tem, vários ribeirinhos que a gente tem várias pessoas que não têm como ir a um laboratório. E se ela tiver um equipamento que está conectado à internet via satélite, aí conecta de qualquer lugar, ela consegue fazer aquilo e ela consegue ter uma expectativa de vida maior, ela consegue ter saúde, ela consegue fazer as coisas diferentes. Então, esse é um exemplo de saúde, tem de ensino. Putz, então, ontem mesmo eu tive com um grande amigo que ele tem uma startup, a startup dele está nos Estados Unidos, lá em Utah, e aqui no Brasil, tanto que esse evento foi no consulado americano ontem, e o lance é ensinar as pessoas como relacionar bem com o cliente. Aí a gente já pensa que, né, grandes corporações e tal. Não, é o atendente do fast food. Ele está atendendo o cliente. Ele tem que ter alguma coisa de diferente para ele. E isso vai ajudar ele no mercado de trabalho. Principalmente se isso acontece com, por exemplo, egressos do crime. Então, ele voltou para o mercado de trabalho, ele se capacita nessa empresa, que tem uma questão social muito forte, e ele está pronto para, por exemplo, trabalhar numa rede de restaurantes, num fast food, enfim. Então, quando eu busco investimentos que eles estão conectados com alguma coisa que eu vejo lá de futuro, que eu vejo que meu filho pode usufruir disso lá na frente, para falar assim, putz, isso podia ter acabado, mas ainda bem que surgiu uma empresa que ajudou a gente a transformar o futuro. E que setores que você acredita que a tecnologia está presente, mas você bem citou, a tecnologia por si só não faz milagre, é o insight que você tem, é o uso dela, e a tecnologia pela tecnologia não é o que transforma, né? É o uso dela. Se eu pegar o agronegócio, por exemplo, se eu pegar alguns outros setores, eles têm muita tecnologia lá. Mas são setores que, quando eu olho relatórios de transformação digital, quando eu olho, eles estão atrasados. Então, olha que interessante, eles têm muita tecnologia, mas eles estão atrasados em talvez o uso de muitas tecnologias. Então, também em linha com o que o Doni te perguntou sobre investimentos que você está de olho, sobre inovações que você observa no setor, em vários setores de tecnologia, quais setores que você diria assim que há oportunidades, grandes oportunidades de inovação pelo uso da tecnologia, não necessariamente criar novas tecnologias? Putz, assim, o que vem na minha cabeça, que é o que deveria ser prioritário no mundo, mas o Brasil talvez seja mais crítico, é o setor público. O nosso setor público, a máquina pública do Brasil, a gente sabe como é que ela é, a tecnologia podia ajudar muito. A gente falou aqui de Harvard ou de grandes escolas e tudo mais. A revolução que a gente poderia fazer na educação do Brasil com tecnologia, ela é gigantesca. A gente trava nas barreiras de quem quer fazer, qual o interesse, qual que é o governo que quer fazer, qual que depende do período do governo. Não, no último governo ninguém vai fazer isso, porque senão quem vai pegar a carona, quando isso for entregue, vai ser o próximo governo. Então a gente esbarra em várias travas aí. Só que assim, e eu falo no modo geral, eu falei de educação no governo, saúde é a mesma coisa. Putz, a gente tem ideias aqui, você pega hospitais privados que tem coisas, consegue mapear exatamente, voltando lá no tema de inteligência artificial, com esse tempo que está fazendo hoje, com a época do ano que a gente está, com o comportamento do público, eu sei que é melhor eu ter no plantão hoje 3 pediatras e 1 ortopedista do que eu ter, sei lá, 5 clínicos gerais e cirurgião. É inteligência isso.
O setor privado, ele faz isso porque está buscando eficiência. Ele tá visando, obviamente, atender melhor o seu paciente, o seu cliente, mas ele está visando ali lucro, o negócio dele. O setor público, putz, ele não faz isso hoje. E com tecnologia ele podia muito bem fazer isso. E aí, de novo, a gente entra em travas do sistema que... O que a gente não pode, acho que é desistir. Então, acho que é isso que o brasileiro, lá, minha experiência em Harvard também, muita gente preocupada no mundo com inflação, muita gente que nunca teve, muita gente preocupada no mundo com briga política, que muitos ali nunca tiveram e agora estão tendo. Falei, bem-vindo ao meu mundo. A gente vive isso no Brasil. Tem todas as respostas disso aí. Sempre. Somos resilientes. Não sei como vai ficar sem inflação, sem disputa política forte. Talvez a gente se perca, né? Se a gente ficar sem isso. E aí o que eu falei para eles, que eu acho que serve para cá, é que como a gente é resiliente, como a gente acredita, como a gente sempre olha... Lembra lá, o Brasil é a terra do futuro. Cristo Redentor, lá na capa do Economist. Depois o Cristo Redentor quase que cai, né? Tal, não sei o quê. Mas eu acredito nisso ainda. E eu acho que a gente tem um povo bom para fazer isso acontecer. Então, assim, é difícil? Você tem que dar muito murro em ponta de faca? Putz, tem. Você vai quebrar cara algumas vezes? Vai. Mas se a gente acredita no nosso país, a gente tem recursos naturais que ninguém tem. A gente não tem guerra, a gente não tem os terremotos, a gente tem um povo feliz que tá caindo o mundo, a gente tá aqui fazendo meme e feliz. Putz, a gente tinha que potencializar isso e fazer com que esse Brasilzão tivesse num patamar diferente, né? Otávio Argenton, cara, sensacional a conversa. Muito bom, obrigado. muito bom, Otávio. Obrigado a vocês, foi um prazer. Espero ter compartilhado e colaborado aí bastante com o conteúdo de vocês. Bastante, muito bom. Totalmente. Totalmente. Sabe uma coisa, um pensamento final aqui? Eu falo, poxa, tem tanta coisa que a tecnologia pode melhorar pra gente, né? E que não tá melhorando. Você já tentou comprar ingresso aqui pra ir num show? Paul McCartney, Coldplay e tal. É tudo sempre muito complicado, né? Então, poxa, a tecnologia pode. Você falou do setor público, tô falando um ingresso que você vai comprar para assistir um jogo, para assistir um show. Ainda tem muita coisa que a tecnologia pode ser aplicada para melhorar a vida das pessoas. Tem até um outro relato de um amigo nosso que veio aqui no primeiro podcast que a gente fez, o Arthur Igreja, né, que fala muito de tecnologia e inovação, cara sensacional, e que ele comentou, eu não lembro se foi o Web Summit, eu acho que foi o Web Summit, que ele fala, pô, é um evento de tecnologia, vem gente do mundo inteiro, só se fala de tecnologia, de solução de inovação, mas tem uma fila quilométrica pra você pegar um crachá físico, um pedaço de cartão com o QR Code, senão você não consegue entrar nos negócios, né? Então é isso, assim, tem muita coisa ainda que dá pra resolver, e que a tecnologia, ela ajudaria. Tem muitos setores que já se ajudam, só que tem espaço pra caramba. Tem muito espaço, assim. Eu me sinto lisonjeado que eu estou numa área que ela é o presente forte, ela é o futuro muito forte e que a gente consegue impactar um monte de gente. Então, assim, é o propósito que eu tento passar isso pro nosso time interno lá. Porque a gente não está aqui porque a nossa empresa é listada na Bolsa da Suíça e a gente tem que só aumentar o valor do nosso acionista. A gente provê solução aqui que a gente impacta um monte de gente. Impacta você. Então, vai no shopping. Eu falo isso para os nossos colaboradores. Vai no shopping, você vai olhar as lojas ali, a maioria delas, eu posso dizer assim, são clientes nossos. Os grupos de loja, tal, não sei o quê. O próprio shopping ali é cliente... Então, a gente está impactando. O que se você está ali andando no shopping, você olha e você fala assim, putz, isso aqui podia ser diferente. É assim que surgem umas startups que provêm soluções e fala, putz, como ninguém nunca pensou nisso? Que aí você pega lá, tag de pedágio. Surgiu numa dessa, que alguém ficou pé da vida e falou assim, eu não quero ficar esperando no pedágio na volta de um feriado. Não, mas você não precisava esperar nunca. Tinha que ter algum sistema, pronto, surgiu uma startup dessa aí, pronto. Você conhece a história de várias empresas hoje que fazem isso. E esse exemplo tem de um monte. Tem de monte. Muita coisa vai se transformar ainda. Tema, cara, legal demais, Otávio. Obrigado mais uma vez, cara. Obrigado a vocês mesmo e até a próxima. É isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o Talk Invest News e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau.